Bom dia, meus irmãos, boa noite, boa tarde, dependendo do horário que vocês estejam me ouvindo. Agradecer a vocês pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, em nome de Jesus Cristo, em nome do mandante, dessa palestra e de tudo em nossas vidas, abaixo do Pai, do nosso Criador. Vamos começar fazendo uma leitura do Evangelho. Eu vou abrir de uma forma aleatória, em qualquer parte. Perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque adquirirão misericórdia. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas, se não perdoardes os homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará. Se contra vós pecou vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele, e se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ele consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam a alma sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhes possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma e toda mansuetude, toda mansidão e caridade. Ai daquele que ele diz, nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, se-lo-á por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas, se não perdoasse as do outro irmão? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limite quando diz que cada um perdoe ao seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Verdade. Quando a gente não perdoa, meus irmãos, quem sofre as consequências somos nós. Então, perdoar, muitas vezes, quase sempre, não é bom para o outro, somente não. É melhor, é bom para nós também. Aliás, é melhor para nós, pela nossa saúde física e psíquica. Então, perdoar sempre. Vamos fazer a nossa oração inicial. Senhor, meu Deus, antes de tudo, quero agradecer por tudo que nos tem concedido. Agradecer pela saúde física, pela saúde mental, pelo alimento, por tudo, enfim, Senhor. Por esta palestra que estamos, nesse momento, prestes a proferir. Ajuda-nos, inclusive, pedimos, Pai amado, que nos intua através dos teus mentores, dos teus cristos, e que possamos passar para os nossos irmãos tudo aquilo que estão necessitando. Muito obrigado, Jesus, e que possamos, em teu nome, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome da espiritualidade superior, iniciar o nosso trabalho de hoje, pedindo, Jesus, que tudo que aqui seja proferido seja de alguma forma compreendido pelos nossos irmãos e ajudando-os a praticar no seu dia a dia, que surta o efeito desejado. Pai nosso que estás nos céus,
santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra ou em qualquer parte do universo. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em novas ou velhas tentações, Paizinho, mas livrai-nos de todos os males, agora e sempre, que assim seja. Bom, meus irmãos, vamos dar início ao nosso trabalho. Começando por identificar quem é esse norteador das nossas vidas para o encontro com o Pai. Este homem, este ser espiritual que nos trouxe a paz, que nos trouxe todos os ensinamentos que precisamos para nos conduzir ao caminho do amor recomendado pelo Pai. Quem é esse ser tão iluminado que veio aqui na Terra há 2000 anos e tanto, 2000 anos e 21, e que nos concedeu a graça de deixar um ensinamento tão maravilhoso? Quem é esse ser? Muitas coisas são atribuídas a ele e nós precisamos, de alguma forma, verificar sua veracidade, porque tudo que foi dito, gente, foi dito por seres, ele não escreveu uma palavra sequer. Então foi tudo dito por pessoas comuns como todos nós, que estavam de alguma forma como missionários, não é? Para traduzir o que Jesus falou, mas de alguma forma encarnados na Terra e suscetíveis a erros. Suscetíveis a erros. Por exemplo, diziam que Jesus se aborrecia, ficava com raiva, né? E chorava, e orava, e para pedir a Deus que ajudasse a ele, e saía para não sei para onde para orar. Jesus não precisava sair para lugar nenhum, Jesus não tinha raiva, não tinha nada. Jesus era colado com o Pai, gente. Colado com Jesus, com Deus. Então ele fazia muitas coisas, tudo bem, para dizer como era que fazia, até mostrando através de atitudes. Mas ele não precisava disso. Por exemplo, disseram que ele expulsou de vendilhões, jogou tudo fora, derrubou. Não, Jesus não faria uma coisa dessa de jeito nenhum. Jesus não tem raiva, não tem rancor, não tem mágoa, não tem nada, gente. Gente, para a gente ter uma ideia, Jesus mora ao redor do Pai. Se Deus é imaterial, o que mora ao redor do Pai é quase imaterial. Isso quer dizer que Jesus tem uma afinidade com Deus enorme, infinita, e obedece às ordens de Deus. Quando ele disse assim, Jesus, aqui na terra, vós sois a imagem e semelhança do Pai. Era isso que ele queria dizer, que nós temos, inclusive, todos os atributos de Deus de forma relativa. Não absoluta, porque Deus é absoluto e nós somos relativos. Mas os atributos de Deus, praticamente nós temos, não igual a Ele, como eu estou dizendo, mas bem próximo. O dom da ubiquidade que nós temos enquanto espíritos não deixa de ser uma
extensão da onipresença de Deus. Deus está em tudo. No universo como um todo, Deus está presente. Os espíritos puros estão presentes em quase tudo. A onipotência. Deus é onipotente, absolutamente. Nós, enquanto espíritos puros que vamos ser, seremos também onipotentes. Jesus é enviado por Deus, através do pensamento. Deus disse a Jesus: construa o sistema solar, construa a Terra. Jesus veio e construiu o sistema solar em 14,6 anos, bilhões de anos aproximadamente. A Terra em mais 4,6 bilhões de anos. Ou seja, Jesus fez tudo isso aqui em 20 bilhões de anos. Jesus já era puro, gente. 20 bilhões de anos atrás. Como é que um espírito desse, que chegou perto do Pai e disse: Pai, eu e você nos parecemos, porque nós somos uno. Eu sou quase puro e você é puro. Eu sou quase imaterial e você é imaterial. É outro dos atributos, do atributo de Deus que nós temos parecido. Então, gente, Jesus é isso. É um ser que levou 10 mil anos preparando o seu perispírito para encarnar aqui na Terra. Devido à pureza que ele tinha no seu perispírito, e não podia reencarnar aqui na Terra com o perispírito que ele tinha, ou que ele tem, né? Então Jesus, meus irmãos, é dessa estirpe. Não se compara com o ser humano, com o ser encarnado na Terra de provas e expiações, de jeito nenhum. Então, a paz que Jesus deixou, ele disse assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não vos dou como o mundo vos dá. O que é que ele quer dizer com isso? A paz do Cristo não era a paz do mundo. Essa paz que nós estamos vendo aí alguns países querendo promover, não é? De guerras, de desordens, de pensamentos doentis. Não, não é essa paz. A paz de Jesus é essa que nós vamos falar durante essa nossa palestra. É indispensável não confundir essa paz do mundo com a paz do Cristo. Nós não podemos confundir essa paz. O mundo consegue proporcionar a paz através de acordos, né? De arranjos, mas tudo terreno, tudo aqui dentro da terra, tudo material. É claro que tem alguma coisa, não é, além do material, mas não pode otorgar de jeito nenhum a paz verdadeira, a paz que nós almejamos e que vamos falar que está dentro de nós. Não tem como isso acontecer, né? A paz do mundo é diferente, consequentemente, da paz de Jesus Cristo, que nós vamos falar, né? Então, muitas vezes, nós estamos buscando dentro de nós compreender muitas coisas que acontecem dentro de nós mesmos e não entendemos. E aí ficamos tentando, de alguma forma, consertar, mesmo conhecendo a doutrina espírita, mas sem conseguir entender direito o que se passa dentro de nós. Se a gente pesquisar a origem dos acessos que nós temos muitas vezes de impetuosidade, né, de demência muitas vezes, que se assemelham aos brutos, não é?
a gente fica assim, pensando, meu Deus, por que que acontece isso comigo? Eu estou querendo mudar, eu sou espírita, mas de vez em quando eu recaio, eu tenho uma recaída, acontece uma coisa assim dentro de mim que eu não consigo entender. Mas a gente não pode deixar de entender que a busca por esse conhecimento nos leva a um fator primordial, aliás, a dois fatores primordiais, que é o orgulho e o egoísmo, que ainda vige de forma assombrosa dentro de nós. Orgulho e egoísmo. E esse orgulho e esse egoísmo, gente, ele está associado, eles estão associados diretamente à nossa materialidade. Então eu faço sempre essa comparação para que a gente possa entender. Orgulho e egoísmo é um nome que se dá para a materialização que há em nós. Então, quanto mais materializado nós somos, quanto mais matéria nós temos no perispírito, mais orgulhosos e mais egoístas nós somos. Quanto mais desmaterializados, quanto mais puro o nosso perispírito, menos orgulhosos e menos egoístas. Então nós precisamos, gente, fazer de tudo para limpar o nosso perispírito. Limpar completamente. Ficar somente porque nós somos o quê? Três enquanto encarnados. Corpo físico, perispírito e espírito. Precisamos ficar somente com um espírito, praticamente. Porque ao redor do perispírito tem o corpo físico. Ao redor do espírito tem a nossa mente, o nosso corpo mental. Eu estou falando para vocês aqui, através do cérebro, através dos órgãos da fala, mas quem está transmitindo tudo é o espírito. Não é o corpo físico, nem o perispírito. Então tudo, a inteligência mora no espírito. E nós precisamos levar para Deus apenas o espírito. Chegar lá junto do Pai e dizer como Jesus disse, Pai, eu e você somos uno. Nós nos parecemos, você é imaterial e eu sou quase imaterial. Essa é a grande função das nossas vidas, meus irmãos. Levar ao Pai o nosso espírito, nós enquanto espíritos irmos a Ele. Muitas vezes as pessoas dizem, e é um equívoco muito grande, que tudo o que aprendemos está no perispírito. Negativo. Matéria se transforma. Matéria se destrói. Então, se nós guardássemos as coisas boas no perispírito, quando chegássemos lá perto de Deus, dizíamos assim, Pai, eu perdi tudo na passagem da terra para aqui, porque eu perdi meu perispírito. Então, tudo que é bom fica no espírito. Tudo que não presta, enquanto estivermos imperfeitos, fica no perispírito. Por isso precisamos limpar o perispírito para que as coisas ruins sejam descartadas. Tá certo, meus irmãos? Então, o orgulho e o egoísmo são nada mais, nada menos do que a matéria que existe dentro de nós. Tá certo? Então, como é que a gente vai fazer durante a nossa estada nesse plano espiritual que vivemos? Nesse caminho que nós estamos trilhando para o Pai, para o amor maior. Né? Jesus ensinou
ele disse claramente, quando Moisés instituiu a lei de causa e efeito, lei de ação e reação, que está nas leis mosaicas, Jesus disse, bom, eu concordo com Moisés, mas eu não vim mudar a lei de Moisés, não. Vim acrescentar alguma coisa. Porque a lei de Moisés ainda não fala sobre o amor, sobre a caridade. Então eu vim dizer que Deus é amor. Deus não é vingativo, Deus não é mal. Ele é amor, gente. Ele é caridade. Nós, através da caridade, através do amor, podemos reparar todos os nossos erros. Não precisa ser com a dor. Nós não precisamos receber a dor para pagar os nossos débitos. A lei de ação e reação, a lei de causa e efeito, só atua em nós, olho por olho, dente por dente, se nós não praticarmos o amor, a caridade. Aí sim, aí a gente vai ter que pagar o nosso erro através do sofrimento, porque fora da caridade, aí não há salvação. Jesus disse isso, né? Então amar ao próximo é a saída para as nossas dificuldades, é a saída para os nossos problemas. Jesus ensinou isso. Aliás, ele não ensinou somente verbalmente, não. Ele ensinou através da prática, do dia a dia. Quando ele estava na cruz, ele disse, Pai, mãe, aí está seu filho. Filho, aí está sua mãe. Referindo-se a Maria e a João Evangelista. Implantando o amor, simbolizando o amor entre eles e o que eles iriam fazer daí para frente. Então o amor foi praticado por Jesus de forma assintosa, prática no dia a dia. Então amar ao próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que queríamos que fizessem a nós, é a expressão mais completa da caridade. Tá certo? É assim, foi assim que Jesus nos ensinou no dia a dia. Tá? Quais são os efeitos, gente, da bondade, do amor para nós? Quando nós estamos... Observe o seguinte, vocês vão de concordar comigo. Quando nós estamos num ambiente onde tem desamor, onde tem ódio, onde tem rancor, onde tem mágoa, não é ruim, a gente não se sente mal. É ou não é? A energia do ambiente não fica ruim? Fica. Onde tem desamor, onde tem rancor, onde tem mágoa, onde tem desconfiança, onde o amor não vige, nós nos sentimos bem. Então, o amor, a paz, precisa ser buscada dentro de nós. Não é no outro, não. A gente não tem que ficar brigando para que o outro fique em paz, para que a gente entre em paz, para que o ambiente se organize, se reharmonize. Não. A paz tem que ser buscada dentro de nós. Dentro de nós. Para que aí sim os outros sintam essa paz. E quando a gente sente a paz, essa paz é capaz de fazer com que nada nos perturbe, mesmo que o ambiente esteja em desequilíbrio. Nós podemos estar no meio de uma multidão
inquieta, angustiosa, belicosa, com pensamentos ruins, em desarmonia, mas no meio dessa multidão, se nós cultivarmos a paz interior de verdade, nós não nos influenciaremos pelo meio, não seremos influenciados pelo meio. E aí, essa paz se torna duradoura. Nada vai bulir com ela, nada vai mexer com ela. Por isso nós precisamos cultivar a paz, não no outro, mas em nós mesmos. Pacificar a fome espiritual. A material não tem problema, mas a fome espiritual. Estabelecer um equilíbrio, a gente consegue estabelecer um equilíbrio no meio ambiente, na sociedade de um modo geral. Nós conseguimos iluminar nossa alma, o nosso coração e minorar o sofrimento de muitas pessoas. Num atendimento fraterno, por exemplo, quando a gente recebe uma pessoa e estamos em paz, essa pessoa sente a paz que está em nós. Essa paz, ela com certeza é sentida pelo outro que está buscando essa tranquilidade dentro de si. E, em decorrência disso, nós vamos adquirir a paciência, a tolerância, a indulgência, tudo que é necessário para o equilíbrio interior e a gente controlar esse ímpeto que a gente tem contra as atitudes do nosso irmão. A gente vai entender, compreender que nós é que precisamos mudar para sermos mais pacientes, mais tolerantes, mais indulgentes. E aí a gente não vai explodir mais. Aprendendo isso, a gente aprende que amar é melhor do que reagir. Então todos de alguma forma serão beneficiados, principalmente nós que aplicamos os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Sem dúvida, não tenha nem dúvida disso. Quem melhor sente as benesses dessas atitudes somos nós. Somos nós mesmos. Para isso, gente, como construir, Modesto, dentro de nós isso? Primeiro, como eu disse, a gente precisa entender, buscando através dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Observe que Deus é tão maravilhoso, gente, que Ele, toda a nossa vida, desde o mundo primitivo, pra vocês terem uma ideia, os homens neandertais, os pitecantropos erectus, né, é claro, recebiam a ajuda dos irmãos superiores, porque eram, e ainda são em mundos inferiores, crianças espirituais. Então como é que a gente faz com os nossos filhos? Não damos as mãos aos nossos filhos para que ele atravesse uma rua, por exemplo? Assim é o nosso Pai superior. Então quando nasce o espírito lá no mundo de Neandertal, no Pithecanthropus erectus, Deus manda os espíritos superiores para começar os ensinamentos próprios de um bebê espiritual. E esses ensinamentos vão crescendo na medida que eles se capacitem mentalmente, espiritualmente, para receberem os ensinamentos. Observe que Jesus, na sua sabedoria, ele disse, gente, eu tenho muita coisa para explicar para vocês, para ensinar para vocês. Mas ainda não posso porque vocês não têm ainda essa capacidade, né, intelectual nem moral para receberem os meus ensinamentos. Claro que ele não disse dessa forma que eu estou dizendo, mas foi exatamente isso que ele quis dizer. E aí disse que enviaria um Consolador
que iria dizer tudo o que ele disse e muito mais. E ele enviou ou não um Consolador, que viria através do Espírito de verdade, para nos ensinar tudo que precisássemos aprender para que a gente tomasse a atitude da mudança interior. E o Espiritismo veio, gente. O Espiritismo nada mais é do que o Consolador prometido. É através do Espiritismo, claro, que a gente aprende os ensinamentos do Mestre de uma forma clara, bem explícita, né? Revelando de uma forma científica, filosófica e religiosa, porque tem gente que diz que Espiritismo não é religião. Eu digo que Espiritismo é a maior religião que nós temos hoje. Não essa religião que a gente vê por aí, né? Mas uma religião. O que é religião, gente? Religião quer dizer religarem. E qual é a religião que nós temos hoje que tem a maior capacidade de nos fazer entender que precisamos nos religar ao Pai do que o Espiritismo? Não tem outra, eu pelo menos não conheço. Então o Espiritismo é religião, sim. Não, como eu disse, a religião de cultos, né? de imagens, dessas coisas. Mas é uma religião que liga a Deus com muito mais facilidade por causa da sua compreensão, por nós podermos entender como chegar a Deus mais rapidamente. Então, como chegar a Deus? Jesus nos ensinou. O tempo todo Deus está mandando espíritos do bem para nos ensinar, para caminhar conosco de mãos dadas até Ele. E, com certeza, a gente precisa mudar a nossa atitude mental para que isso aconteça com mais rapidez. Um dos artifícios que nós temos, gente, para mudar dentro de nós essa fase, né, tão brusca, tão material, que nos faz sofrer tanto, um dos artifícios maiores que nós temos é a prece. Nós temos no nosso cérebro como se fosse 3 andares. O primeiro andar, ou o térreo, nós temos a nossa fase inconsciente, onde moram as atitudes adquiridas em vidas passadas, inclusive a maior de todas, que é a fase animal. Nós continuamos, né, aprendendo e tendo dentro de nós esse lado animal muito forte. Muito forte. Observe que quando, por exemplo, um instinto funciona em nós de tal forma que fazemos ainda as coisas automaticamente, inclusive atitudes. Alguém nos agride, nos fere o orgulho, nós revidamos instintivamente, como se fosse um animal. É ou não é? Se a gente colocar a mão numa tábua, eu sempre digo esse exemplo, numa tábua com 500 graus, gente, de temperatura, a gente vai ficar assim pensando, eu acho que essa chapa está muito quente, eu acho que eu preciso tirar a mão daqui. É assim que a gente faz? Ou tira rapidamente? Pelo instinto a gente tira rapidamente. Então temos ainda no nosso hospital o lado animal atuando de forma vigente. Uns mais, outros menos. Mas temos sim ainda. No primeiro andar, nós temos o que a gente chama de consciente. O consciente
É o que nós estamos vivendo hoje. Aprendendo, buscando a mudança, aqueles que querem, é claro. Estamos vivenciando o plano atual. Essa vivência, ela busca a ajuda do inconsciente e quase que a gente busca só a ajuda do inconsciente, do lado animal. Esquecendo que existe um terceiro andar, que é o superconsciente, que é o lado que nos leva diretamente, que nos remete ao Pai. Esse lado do superconsciente, esse terceiro andar, é muito pouco acessado por nós. Muitas vezes é inacessível a alguns ainda aqui no plano de provas e expiações. Não porque não pode, mas porque não quer. Então, acessando o terceiro andar, o lado superconsciente, nós alcançamos o nosso Pai Todo-Poderoso. Não é porque Ele está longe, está no alto, não. Ele está em nós. É porque nós não vibramos as nossas energias num nível compatível com o mundo espiritual. Estamos sempre buscando coisas materiais. Raramente entramos nesse processo frequencial. Então é um argumento maravilhoso a prece, gente. A prece altera positivamente todos os setores da nossa existência. Praticamente todos os setores. A convivência familiar, o equilíbrio físico, mental. O homem aure equilíbrio, dinamizando os centros de força vitais, principalmente o coronário, buscando o equilíbrio interior, né? Entra em contato com as entidades espirituais com mais facilidade. Então, quando a gente consegue entrar nesse superconsciente com mais facilidade, a gente vive mais o mundo espiritual e, consequentemente, entra num processo de paz, de tranquilidade, que a gente pode chamar a paz de Jesus Cristo. Com certeza, nós adquiriremos com mais facilidade através da prece, né? Então, gente, Jesus, ele disse assim: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Jesus não, São Francisco, ou Santo Agostinho. Fazei o que eu fazia quando vivia na terra. Ao final do dia, interrogava a minha consciência. Passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver que em mim precisava de reforma. Justo é que se gastem alguns minutos para se conquistar uma felicidade eterna. Santo Agostinho. Ele buscava inquirir como ele poderia mudar, buscar essa paz interior, essa tranquilidade com referência aos outros. Tem aqui também ações que nós deveremos tomar para a paz, para adquirir a paz. Quando veja alguém em crise de mau humor, ore por ele ou ela e busque entender como tratá-lo ou tratá-la. Então, quando alguém estiver em crise, orar por essa pessoa. Ou na sua casa, no seu ambiente de trabalho, no centro espírita, que a gente encontra muito também, né? Então, orar por essa pessoa, não somente por si, mas orar por ela também. Evitar discussões, né?
com ameaças, com grosserias, com pessoas ao seu lado. Receber as pessoas com bom humor, com paz, com tranquilidade, né? Não ter movimentos bruscos junto dessa pessoa, bater porta, levantar, puxar a cadeira, criar um ambiente de paz, gente. Não, não tem nem segredo fazer isso, não tem segredo nenhum. Buscar a paz junto com essas pessoas. Fazer o possível para não cobrar afeição ou reclamação. Quer dizer, chamar a atenção, mas com uma dose de amor. Está lá no Evangelho. A gente pode reparar, né, corrigir os nossos irmãos? Pode. Agora, não podemos fazer, né, um alarde, dizer que aquela pessoa não presta, não vale nada, denegrir a imagem da pessoa. Não pode, a gente não pode fazer, criar um ambiente assim. Podemos dizer que ela está errada, sim, mas com amor, né, com uma certa dose de paz, de tranquilidade. Agradecer sempre, né, as mínimas coisas que as pessoas façam por a gente. Muito obrigado, que Deus te abençoe, né? Posso ajudar você em alguma coisa? Ou seja, viver a paz de Jesus Cristo, gente, é aceitar a existência das pessoas ao nosso derredor do jeito que elas são. Buscar dentro de nós uma paz que contagie, entre aspas, a paz do nosso irmão. A paz, ela tem que ser buscada, como eu já disse, dentro de nós, tem que ser cultivada dentro de nós. Jesus Cristo nos trouxe a paz verdadeira e inigualável aqui na Terra. Ele ensinou a gente, inclusive de uma forma, né, como eu já falei, que alguns interpretaram equivocadamente, mas de uma forma contundente, para que as pessoas se chocassem, tivessem uma impressão bem opulente sobre a paz. Ele disse, aqui está aqui no Evangelho, foi mal interpretado e a gente precisa, está no capítulo 23, estranha moral, que diz, não vim trazer a paz, mas a divisão. E diz, não penseis que eu tenha vindo trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar seu pai do filho, o filho de sua mãe, a filha de sua sogra, a nora, e o homem terá por inimigos os da sua própria casa. Mas o que é que Jesus quis dizer com isso, gente? O que é que Jesus quis dizer com essas palavras? Foi que ele veio trazer a guerra, a espada, fazer as pessoas brigarem? Não. Ele quis dizer que os ensinamentos dele iriam trazer para as pessoas entendimentos diferentes. Cada um ia entender da forma que lhe couber entender. Porque cada um de nós tem um nível intelectual e moral diferente do outro. Uns já buscaram o entendimento moral e intelectual mais um pouco. Outros menos por preguiça ou por não querer, por sei lá. Mas estão em condições intelecto-morais
de aprender menos, de entender menos as coisas ensinadas pelo Cristo. E aí vão, como a gente vê por aí, buscar a guerra, as religiões buscando guerra, como acontecia no século, na Idade Média e na Idade Antiga. E até hoje existe isso, gente. Não a guerra mais com a espada propriamente dita, mas a guerra psicológica, a guerra intelectual, a guerra moral. E quando a gente entende isso, a gente começa a buscar uma outra saída que não seja essa disputa verbal. E foi isso que Jesus quis dizer. Que ele veio trazer ensinamentos que iria haver discordância. Muitos não iriam concordar. Mas, de alguma forma, com o tempo, como aconteceu com o Consolador, nós iríamos entender o que é que Jesus queria falar de uma forma bem mais clara, bem mais explícita para todos nós. Então, gente, a paz de Jesus, ela deve ser buscada, digo mais uma vez, dentro de nós. A gente precisa aceitar que precisamos nós aceitarmos que somos ainda espíritos em evolução, em caminho. Estamos a caminho da paz, a paz verdadeira, a paz total, a paz, né, definitiva que nós precisamos encontrar enquanto espíritos puros. Mas ainda não temos essa paz dentro de nós. Mas precisamos buscar de uma forma efetiva através desses ensinamentos que estão no Evangelho, que estão no Espiritismo. Quando nós entendemos que a vida não acaba com a morte física, tudo muda. Quando nós entendemos que o nosso irmão que está conosco, criando, entre aspas, problemas para nós, que não são problemas para nós, são soluções. Quando nós entendemos que esses irmãos precisam de ajuda e não de raiva, de rancor, de mágoa, de não perdão, tudo muda nas nossas vidas. Quando a gente entende que precisa mudar a nós mesmos e não aos nossos irmãos, tudo muda nas nossas vidas. E quando a gente entende que quando a gente muda, a gente encontra a paz tão pregada pelo nosso Mestre, a gente vai a cada dia fortalecendo em nós a ideia da mudança, a ideia de que precisamos aplicar os ensinamentos do nosso Mestre Jesus de uma vez por todas. Fazer força para tornar prático o ensinamento do Mestre. Porque é só assim que nós adquiriremos essa paz tão desejada dentro de nós. Eu quero agradecer a todos vocês pela atenção e que nós possamos, como eu disse, aplicar os nossos ensinamentos. Os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que aqui foram ministrados com certeza. Vamos fazer a nossa oração final, agradecendo ao nosso Jesus Cristo pelas palavras, pelos ensinamentos, e que chegue a cada um de nós, Jesus, esses ensinamentos. Que cheguem de acordo com o nosso nível mental, intelectual e moral, e que possamos aproveitá-los o máximo possível, tendo a consciência de que buscando isso, porque está lá no Livro dos Espíritos, o espírita perfeito não é aquele que já adquiriu
a perfeição aqui na Terra, porque ela não existe. Mas é aquele que busca incessantemente essa mudança, essa perfeição. Então que nós possamos buscar, Senhor, incessantemente essa mudança dentro de nós. E o meio mais eficiente, Senhor, é entrando em contato contigo através do superconsciente, através da prece, através da oração. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, queridos irmãos, que nos auxiliam, nossos anjos guardiães. Que Deus abençoe a todos vocês. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em qualquer parte do universo. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em novas ou velhas tentações, mas livrai-nos, Pai, de todos os males, agora e sempre, que assim seja. Muito obrigado, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos vocês. Até uma próxima. Que nós possamos, nessa pandemia que nos aflige, nos mantermos em estado de oração, perguntando a Deus onde é que está o aprendizado nisso tudo. E com certeza Ele nos responderá que está na prática do amor e da caridade ao nosso próximo. Principalmente essa é a grande lição que estamos aprendendo com essa pandemia. Até mais, meus irmãos. Muito obrigado.